Nós vamos falar nessa aula sobre estômago de poligástricos. Nos animais domésticos, nós costumamos dividir esses animais em dois grupos de acordo com o tipo de estômago. Os animais de estômago simples, ou seja, aqueles que têm um único compartimento, que também podem ser chamados de monogástricos, dentre eles nós temos o equino, o suíno, o cão e o gato. E nos animais de estômago complexo, que são aqueles que apresentam diversos compartimentos, ou que também nós podemos chamar de poligástricos, nós temos os bovinos, os caprinos, os ovinos e as aves. Sendo que os caprinos, os bovinos e os ovinos, nós colocamos eles dentro de um grupo que nós chamamos de ruminantes. Esses animais, eles ruminam, por isso são classificados como ruminantes. E o que é a ruminação? A ruminação consiste em o animal, depois de ter mastigado o alimento e levado esse alimento até o estômago, retornar com esse alimento à boca para ser remastigado, e salivado novamente e depois redeglutido. Então, nesses animais, eles apreendem o alimento, mastigam rapidamente para reduzir as partículas a um tamanho que possa ser ingerido. Esse alimento chega ao estômago, passa um tempo no estômago e depois ele é regurgitado, volta para a boca e é remastigado e reensalivado e depois redeglutido. O estômago dos ruminantes ele é composto por 4 câmaras ou 4 compartimentos. Esses compartimentos são o rumen ou pança, o retículo ou barrete, o omaso ou folhoso e o abomaso ou coagulador. Os 3 primeiros compartimentos, o rumen, o retículo e o omaso, eles formam o que nós chamamos de pré-estômagos ou proventrículos. Esses compartimentos apresentam uma mucosa aglandular, ou seja, sem glândulas. O último compartimento, que é o abomaso, ele é o estômago glandular. Nessa figura aqui, ao lado, nós podemos observar o esôfago se abrindo aí no estômago desses animais e aqui depois o duodeno continuando depois do estômago. Então, nessa figura nós podemos perceber aqui o rumen, que é esse grande compartimento, o retículo, o omaso e o abomaso. O rumen, com certeza, é o maior compartimento gástrico dos ruminantes. Esse compartimento ele é tão grande que ele ocupa quase que toda a metade esquerda da cavidade abdominal, se estendendo desde o diafragma até a entrada da pelve, e ainda ocupa um pedaço da metade direita também da cavidade abdominal. Anatomicamente, nós identificamos nele 2 bordas, uma dorsal e uma ventral. Essas 2 bordas permitem a gente separar as 2 faces, que são a parietal ou esquerda e a visceral ou direita. A face parietal ou esquerda ela tem relações com a parede abdominal esquerda, com o diafragma e com o baço. Já a parede visceral direita, ela tem relações com o omaso, com o abomaso, com o fígado, com o pâncreas, rim e suprarrenal esquerdos e com a massa intestinal. Além das bordas, então, dorsal e ventral e das faces parietal e visceral, nós podemos identificar anatomicamente 2 extremidades. Uma cranial, que se relaciona com o retículo, e uma caudal, que vai se relacionar com a bexiga, útero e intestino. Nesse slide nós temos 2 cortes transversais, numa visão esquemática e uma fotografia. Todos os 2 cortes é como se tivesse sido feito um corte transversal, como indicado aqui, e olhando no sentido da seta. Então, traçando-se a linha do plano mediano, aqui ao lado esquerdo, aqui ao lado direito, aqui é a mesma coisa, o lado esquerdo e o lado direito, a linha do plano mediano, a gente consegue observar que o rumen ele ocupa toda a metade esquerda da cavidade abdominal. E ainda invade parte do lado direito, como a gente consegue perceber aqui, empurrando a massa intestinal para o canto
E até o rim esquerdo ele fica bem deslocado para o lado direito, devido ao grau de diferenças no grau de preenchimento do rumen. Nessas duas ilustrações nós podemos ver aqui uma vista do lado esquerdo e aqui uma vista do lado direito dos compartimentos gástricos dos ruminantes. Nessa figura aqui então do lado esquerdo, nós podemos identificar aqui o rumen. E como nós falamos anteriormente, no rumen nós podemos identificar uma borda dorsal, uma borda ventral, e essas duas bordas ajudam então a separar esta face, que é a esquerda, desta face, que é a direita. Ainda podemos identificar aqui a extremidade cranial, e logo à frente da extremidade cranial ele se relaciona com o retículo, e aqui a extremidade caudal do rumen. Repare que nessa face direita nós podemos identificar a relação, algumas das relações do rumen na face direita com o omaso e o abomaso. Anatomicamente, o rumen ele pode ser dividido em saco dorsal e saco ventral. O saco dorsal ele apresenta uma região mais cranialmente que é chamada de átrio do rumen, que é onde se abre o esôfago e onde ele se comunica com o próximo compartimento, que é o retículo, através do ósseo rúmeno reticular. Além desse átrio do rumen, no saco dorsal nós podemos identificar o saco cego caudo dorsal. No saco ventral nós identificamos o recesso ruminal, que é a extremidade cranial desse saco, fica logo abaixo do átrio do rumen, que nós falamos do saco dorsal. E caudalmente nesse saco ventral nós identificamos um saco cego caudo ventral, que fica logo abaixo do caudo dorsal. Bem, voltando a essas duas figuras, onde nós podemos observar os diversos compartimentos gástricos vistos pelo lado esquerdo e pelo lado direito, nessa vista aqui do lado esquerdo, então, nós vamos observar o rumen para justamente identificar isso que nós acabamos de falar, um saco dorsal do rumen e um saco ventral do rumen. E justamente falar daquelas subdivisões que eles apresentam. A parte mais cranial do saco dorsal é o que nós chamamos de átrio do rumen, e é justamente onde ele se comunica aqui com o retículo através do ósseo rúmeno reticular e é perto da abertura do esôfago. Além disso, no saco dorsal nós vamos identificar essa região mais caudalmente, que é o saco cego caudo dorsal. No saco ventral, nós vamos identificar uma região mais cranial aqui, que fica logo abaixo do átrio do rumen, que é o recesso do rumen. E caudalmente, essa região, que fica abaixo do saco cego caudo dorsal, está o saco cego caudo ventral. Bem, essa divisão do rumen em saco dorsal, ventral, no átrio, no recesso e nos sacos secos caudo dorsal e ventral, isso é feito justamente por uma série de inflexões da parede desse órgão, ou seja, umas dobras para dentro da parede desse órgão. Internamente essas dobras vão ser conhecidas como pilares e externamente elas vão ser conhecidas como sulcos. Então nós podemos destacar o que nós vamos identificar, que são os pilares, o pilar ou sulco longitudinal direito, o pilar ou sulco acessório direito, entre os dois uma área na parede direita do rumen, que é o que nós denominamos de ínsula do rumen, o pilar ou sulco longitudinal esquerdo, o pilar e o sulco acessório esquerdo, o pilar e o sulco cranial, o pilar e o sulco caudal, o pilar e o sulco coronário dorsal e o pilar e o sulco coronário ventral. Então, o que tiver externamente a gente vai chamar de sulco. E visto internamente, esse sulco ele corresponde a um pilar. Nessas figuras, então, onde nós podemos observar os compartimentos gástricos pelo lado esquerdo e pelo lado direito, então nós vamos identificar os sulcos, já que os pilares eles só podem ser vistos internamente. Externamente, o que nós vamos ver são os sulcos. Aqui é onde fica o sulco
cranial. Aqui, o sulco caudal. Interligando os dois, na face esquerda, nós temos o sulco longitudinal esquerdo. E aproximadamente na metade desse sulco, parte um sulco dele de direção dorsal e caudal, que é o sulco acessório esquerdo. Além disso, nós podemos identificar o sulco coronário dorsal do lado esquerdo e o sulco coronário ventral do lado esquerdo. Nessa figura aqui do lado direito, nós podemos observar também, aqui ó, o sulco cranial fica aqui, aqui o sulco caudal. Interligando os dois, o sulco longitudinal direito. E acima desse sulco longitudinal direito, um sulco que é chamado de sulco acessório direito. E entre os dois, fica delimitada uma região na parede direita do rumen que é conhecida como ínsula do rumen. Além disso, nós podemos identificar aqui ó, o sulco coronário dorsal do lado direito e o sulco coronário ventral do lado direito. Reparem que o sulco coronário dorsal ele não chega a completar, né, uma volta e se emendar e se unir, né, com o do lado oposto. Mas isso ocorre com o sulco coronário ventral. Os dois podem se unir. Vale a pena também destacar que esses dois sacos, o saco dorsal e o saco ventral do rumen, eles ficam separados por uma constricção que se forma aqui. Essa constricção ela vai ser formada pelo sulco cranial, pelo sulco caudal, pelo sulco longitudinal esquerdo e pelo sulco longitudinal direito. Todos esses sulcos, na realidade, então formam essa constricção e nessa constricção forma-se então uma passagem aqui que comunica os dois sacos, o saco dorsal com o saco ventral. Essa abertura é chamada de ósteo intraruminal. Também é importante destacar que a gente percebe aqui a entrada do esôfago. E repare que essa entrada do esôfago é bem próximo à junção entre o rumen e o retículo. Entre esses dois compartimentos, nós podemos identificar também uma reentrância aqui, que é o que nós denominamos de sulco rúmeno reticular. Internamente, esse sulco rúmeno reticular ele vai corresponder a uma prega que vai separar esses dois compartimentos, que é a prega rúmeno reticular. E nesse ponto aqui é onde fica a grande abertura, que é o ósteo rúmeno reticular, que vai comunicar um compartimento com o outro. Então, a abertura do esôfago fica bem próximo dessa junção entre os dois compartimentos, de modo que o conteúdo que desce pelo esôfago cai nesses dois compartimentos, no retículo e no átrio aqui do rumen. Preste atenção também que o esôfago ele é mais facilmente visualizado, a junção dele com o estômago do lado direito, do que aqui do lado esquerdo, onde você não consegue ver bem essa junção, esôfago-estômago, onde fica a abertura do cárdia. Isso porque, se nós fôssemos olhar aqui por cima, nós veríamos então o diafragma, o esôfago ele passa pelo hiato esofágico, que é aproximadamente aí no centro do diafragma, e o rumen, ele fica principalmente aqui, à esquerda do plano mediano. Então, essa junção se faz mais aqui do lado direito do rumen, considerando aqui como sendo o lado esquerdo e aqui o lado direito. Então, por isso que é mais facilmente observada a junção do esôfago com o rumen pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Isso é uma coisa importante de se notar, porque quando a gente vai estudar na peça anatômica, isso fica bem claro e é até um ponto de referência para você, quando tiver dificuldade de identificar o que é face direita e esquerda no rumen, utilizar um pouco esse critério. Bem, nós vamos pegar duas figuras esquemáticas agora, essa aqui primeiro, para mostrar o que a gente vai ver na próxima. É como se nós pegássemos isso aqui
que é justamente o estômago de um ruminante visto pela face esquerda. A gente até reconhece que é a face esquerda, porque o baço está aqui fazendo relação com essa face, tá? Essa face esquerda ela faz relação com o diafragma, a parede esquerda do abdômen, né, o assoalho do lado esquerdo, e também com o baço que se interpõe aí entre a parede esquerda e o estômago. Então, na próxima figura, nós vamos ver essa mesma figura como se nós tivéssemos feito um corte com bisturi, ó, contornando aqui essa face, assim, desse modo, e retirar esse pedaço aqui para olhar internamente o rumen e também o retículo. Então, é o que a gente está vendo nessa figura agora. Tá? Foi removido, então, aquele corte que eu fiz junto com o baço. E aqui a gente, então, observa internamente no rumen os pilares do rumen, que o que corresponde a esses pilares externamente são os sulcos. Então, como nós arrancamos aqui a parede esquerda do rumen, nós vamos observar internamente o que é a parede do lado direito. Então, aqui ó, se encontra o pilar cranial, aqui o pilar caudal. Interligando os dois, externamente, a gente tem o quê? O sulco longitudinal direito, mais ventralmente. Então, isso aqui é o quê? O pilar longitudinal direito. Acima dele, externamente, nós vemos que tem o sulco acessório direito. Então, isso aqui é o quê? O pilar acessório direito. Partindo aqui do pilar caudal, a gente vê ó, um pilar indo para cima, na parede, lá do lado direito, e outro pilar vindo para baixo, né? Que são os pilares coronários dorsal do lado direito e o ventral do lado direito. Separando, então, né, esses sacos cegos, que são o dorsal e o ventral. Bem, nessa figura é importante nós notarmos também que quando eu falei lá do sulco rúmeno-reticular, né, que é o que separa esses dois compartimentos gástricos, internamente corresponde o quê? A prega rúmeno-reticular. E a abertura que fica aqui nela, que é o ósteo rúmeno-reticular, que é o ósteo que vai comunicar esses dois compartimentos, o rumen com o retículo. Reparem que a gente vê o esôfago vindo se abrindo no estômago, o esôfago se abre bem aqui em cima, ó, nessa estrutura aqui, parecendo um corte aqui, que é o que ele denomina aqui ó, de sulco reticular, que é parte do sulco gástrico, que a gente vai mencionar daqui a pouco. O esôfago se abre bem aqui em cima desse sulco reticular. De modo então que o que desce aqui pelo esôfago ó, pode cair aqui no átrio do rumen e aqui no retículo. Até agora nós mostramos figuras esquemáticas, e os esquemas são bons porque nos esquemas nós conseguimos detalhar ou evidenciar coisas que, na realidade, quando a gente vai para a prática, ver na peça anatômica, são mais difíceis de ver. Né? Isso é uma coisa boa dos esquemas. E agora nós vamos observar uma sequência de peças de estômago de ruminantes insufladas, né? Essa aqui uma vista esquerda do estômago de um bovino, aqui a vista do lado direito do estômago de um bovino, aqui a vista do lado esquerdo do estômago de um caprino e aqui a vista do lado direito do estômago de um caprino. Então, como vocês vão ver nessas peças insufladas, o que a gente viu facilmente nos esquemas aqui parece ser muito confuso. Né? Nessa vista aqui do lado esquerdo, então, nós podemos observar. Né? O autor passou um tracejado aqui, ó, mostrando o sulco longitudinal esquerdo. Aqui, o sulco acessório esquerdo. Aqui, o sulco coronário dorsal do lado esquerdo e o coronário ventral do lado esquerdo. Aqui na frente o sulco cranial e aqui o sulco caudal. Aqui ó, o sulco rúmeno reticular. Aqui a entrada do esôfago. Então, nós temos aqui ó, o saco dorsal, o saco ventral, o saco cego caldo dorsal e o saco cego caldo ventral.
aqui o átrio do rumen e aqui o recesso do rumen. Nessa região é onde fica o quê? O ósteo intraruminal, que vai comunicar os sacos dorsal e ventral, um com o outro. Lembrando que aqui acima do sulco rúmeno-reticular é justamente onde fica o ósteo quê? Rúmeno-reticular, que vai comunicar esses dois compartimentos gástricos, né? O rumen com o retículo. Nessa próxima figura, do lado direito, o estômago de um bovino, aqui ó, o esôfago, tá? Vindo se unir ao átrio do rumen, isso aqui então é o átrio do rumen, aqui está o retículo, então aqui é que fica o ósteo rúmeno reticular, veja ó, o esôfago se abrindo bem acima da junção desses dois compartimentos, então o conteúdo que desce por ele, como eu já falei, ó, cai preferencialmente aqui no átrio e no retículo. Aqui então se encontra o sulco cranial, aqui o sulco caudal, aqui ó, o tracejado mostra o sulco longitudinal direito, aqui o acessório direito, isso aqui a ínsula do rumen, aqui o coronário ventral do lado direito e o coronário dorsal do lado direito. Né? Mais uma vez, os sacos cegos caudo dorsal e o saco cego caudo ventral. Aqui o recesso do rumen. E se vocês repararem bem, quando eu apagar tudo que eu risquei agora, ó, é muito difícil identificar muitas dessas estruturas, né? Elas aparecem fácil porque a gente já viu isso no esquema, mas você pegar a peça direto e se for olhar, fica um pouco mais difícil. Aqui então, no estômago do caprino, na face esquerda, a gente pode destacar já uma coisa que é importante de notar. Ó. O saco cego caudo dorsal, nos pequenos ruminantes, né, ele não se estende tão caudalmente quanto o saco cego caudo ventral. Então, no estômago dos ruminantes, nós vamos sempre notar que o saco cego caudo ventral, ó, ele se estende a um nível bem mais caudal do que o dorsal. Outra coisa que nós temos que notar é que, geralmente, tá, o sulco coronário dorsal ele não vai estar presente no estômago dos pequenos ruminantes. Então, ó, reparem aqui que você não consegue identificar, né, aquele sulco coronário dorsal, tá? Mas identifica aqui ó, o sulco coronário ventral. Isso é uma característica também que a gente tem que destacar do estômago dos pequenos ruminantes. Aqui então está o sulco cranial, aqui o sulco caudal, o pontilhado aqui representa o sulco longitudinal esquerdo, ou o sulco acessório do lado esquerdo aqui, bem discreto, né? Isso aqui, ó, o átrio do rumen, o recesso do rumen, aqui o saco cego caudo ventral e aqui o saco cego caudo dorsal. Então, isso aqui o saco dorsal, isso aqui o saco ventral. Lembrando aqui que fica nessa posição o quê? O ósteo intraruminal. E aqui na frente o sulco rúmeno reticular, que vai separar o retículo do rumen. Se a gente for olhar agora na face direita, o tracejado aqui indicando então ó, o sulco longitudinal direito, aqui fica o sulco caudal, e aqui na frente está encoberto o início do sulco cranial. Aqui ó, o sulco acessório do lado direito, isso aqui é a ínsula do rumen, e aqui o coronário ventral. Repare que o coronário dorsal ó, ele não está presente aqui. Tá? E lembrando mais uma vez, ó, o saco cego caudo ventral se estendendo mais caudalmente do que o dorsal. Tá? Característica então dos pequenos ruminantes. E aqui a abertura do esôfago, como eu disse, que a gente consegue ver bem melhor ó, essa junção né, na face direita do que na face esquerda aqui, ó, que está escondido. Tá? Bem, nessa figura aqui então, né, o retículo está aqui por trás dessa estrutura aqui que é o omaso, e isso aqui é o abomaso. E aqui o início do duodeno. Bem, nesse slide aqui é interessante porque a gente vai poder
ver direitinho aquilo que eu falei anteriormente, né? Uma comparação entre um esquema e a peça anatômica. Né? No esquema a gente vai ver que a gente consegue identificar as coisas até com uma certa facilidade, porque no esquema a gente evidencia aquilo que a gente quer. Então, nesse esquema aqui de cima, é como se a gente tivesse feito a remoção da parede esquerda do rumen do retículo, como a gente viu num esquema anterior que eu mostrei, para a gente observar internamente o rumen e o retículo aqui, mais especificamente o rumen. Né? Então aqui a gente tem o pilar cranial, aqui o pilar caudal, aqui ó, o pilar acessório e o pilar longitudinal direito. Entre os dois, a ínsula do rumen. Partindo aqui do pilar caudal, ó, o pilar coronário, né, dorsal do lado direito e aqui o início do lado esquerdo. Aqui ó, o pilar coronário ventral, né, do lado direito e o início aqui do lado esquerdo. Tá? A gente observa que também aqui ó, a prega rúmeno reticular. Tá? Aqui então aqui é o ósteo rúmeno reticular. E nessas figuras aqui de baixo, então aqui agora, ó, foi feita a mesma coisa, a gente removeu aqui, fez o corte, removeu a parede do lado esquerdo do rumen, já começa a observar ele internamente, ó, com o conteúdo gástrico, esse conteúdo vai ser retirado para a gente ver o que vai ser visto aqui nessa figura ao lado. Tá? Então, ó, aqui é o pilar cranial, aqui é o pilar caudal, ou o pilar acessório direito, o pilar longitudinal direito, o pilar coronário dorsal direito e o ventral direito. Né? Reparem que não é tão fácil assim de ver como a gente viu nessa figura aqui acima. A gente até consegue identificar, mas aí com uma certa dificuldade, né? Se você comparar com o esquema. Né? Aqui é o átrio do rumen, aqui o recesso do rumen, né? E aqui são os sacos cegos, o caldo dorsal e o caldo ventral. Bem, nessas fotografias, nós vamos observar mais alguns detalhes do rumen. Essa fotografia aqui, a gente percebe que a parede do abdômen do lado esquerdo foi removida e também a parede esquerda do rumen retículo também foi removida. E detalhes dela nós vamos observar nessas duas figuras aqui embaixo. Essa aqui especificamente é como se tivesse uma câmera fotografando por dentro essa região aqui, onde a gente vê aqui ó, o pilar acessório e o longitudinal direito com a ínsula aqui, estão justamente aqui ó, o pilar acessório direito, o longitudinal direito, e isso aqui é a ínsula do rumen. E aqui na frente, que a gente não consegue ver nessa figura, está sendo visto em detalhe aqui ó, o pilar cranial. Aqui para frente, isso aqui é o átrio do rumen. Aqui embaixo, o recesso do rumen. Nessa figura do lado de cá, é como se a gente estivesse fotografando ó, aqui, olhando especificamente isso aqui, que é o pilar caudal. Olha o pilar caudal aqui. Tá? Então, o pilar caudal, ele está recebendo aqui ó, o pilar acessório e aqui o coronário dorsal e o coronário ventral. E é o que é visto aqui, ó. O pilar acessório está aqui, do lado direito, o coronário ventral, o coronário dorsal. Aqui do outro lado, ó, o início do coronário dorsal e o início do coronário ventral. Isso aqui é o caudal. Aqui o saco cego, caldo dorsal, e o saco cego, caldo ventral. Que são essas estruturas aqui, ó, o caldo dorsal aqui e o caldo ventral aqui. É importante a gente destacar também que a mucosa que reveste o rumen, ela vai apresentar uma série de papilas, como a gente pode observar nessa figura aqui, mas também em regiões sem papilas como essa aqui. Essas papilas aqui, elas estão distribuídas principalmente nos sacos cegos, no saco ventral, no átrio, e elas raramente vão ser encontradas aqui na região do teto do saco dorsal. Bem, na próxima figura, nós vamos ver em detalhe essas papilas. Elas têm geralmente ó, esse formato parecendo uma língua, mas podem ser encontradas papilas cônicas também no meio.
Aqui em detalhe mostrando que na região do pilar, ó, as papilas não estão presentes. E aqui as papilas presentes nas paredes. Bem, a quantidade dessas papilas ela pode variar de acordo com o teor nutritivo da dieta do animal. Quanto mais nutritiva a dieta for, maior vai ser esse número de papilas. E quanto menos nutritiva, menos papilas. Aqui nós podemos observar um esquema onde mostra a estratificação dentro do rumen, né, quando o alimento fica lá sendo fermentado por micro-organismos. A estratificação é como é mostrado aqui na figura. A parte mais baixa é onde se acumula o líquido. O material finamente triturado, ou seja, aquele que já foi remastigado, se acumula aqui. A forragem mais grosseira, que só sofreu a primeira mastigação, se encontra aqui. E no topo se encontram os gases. Até por isso que a quantidade de papilas aqui no teto, né, é quase que inexistente. Porque o material nutritivo realmente vai estar nessas regiões aqui. Então aqui é ricamente cheia de papilas a mucosa, justamente para absorver o material que está sendo digerido pelos micro-organismos que estão aqui no rumen. Então nós temos também muitas papilas aqui na região do átrio e nos sacos cegos. Daí essa diferença da disposição das papilas, da concentração das papilas na parede do rumen. Nessa figura aqui, ela é para destacar, embora seja um animal muito magro, é justamente para destacar uma região, que é o que a gente chama de fossa paralombar, essa área triangular aqui, ó. Essa área é de grande importância numa patologia que pode ocorrer no rumen dos ruminantes, que é justamente o acúmulo excessivo de gás, que é o que a gente conhece como timpanismo. Tem várias causas para timpanismo. E esse acúmulo de gás ele é perigoso porque o rumen ele é muito grande, como a gente já viu, ocupando quase que toda a metade esquerda da cavidade abdominal. Logo à frente dele e do retículo fica aqui o diafragma. E à frente do diafragma, os pulmões. Então, se esse órgão ele começa a se distender muito, ele vai começando a pressionar o diafragma e dificultando a respiração do animal, o que pode levar o animal a óbito, né? E o que é feito nesses casos é justamente a utilização desse instrumento aqui, que é o trocáter. Aqui a gente vê o trocáter, né, com as partes dele, né, essa parte aqui parecendo um espeto, que é colocada aqui dentro dessa bainha, né, e isso aqui é uma capa para proteger essa ponta aqui quando se transporta esse material, né? Então aqui a gente vê o conjunto completo, com exceção dessa capa aqui, que fica revestindo essa ponta aqui, né? Mas a gente vê aqui por fora essa bainha aqui, e por dentro aqui, saindo aqui na frente, ó, essa parte que parece um espeto. Então, isso é introduzido justamente aqui na fossa paralombar. Essa fossa paralombar é limitada dorsalmente aqui pela borda lateral do músculo longuíssimo, ventralmente pela borda do músculo oblíquo interno do abdômen e mais cranialmente aqui pela última costela. Então é justamente esse aqui o ponto de acesso com esse instrumento para retirar esse excesso de gás do rumen. Porque você introduz esse objeto pontiagudo, depois retira essa parte aqui que parece um espeto daqui de dentro e o gás vai vazar por aqui. E é justamente como a gente vê essa agulha aqui, ó. Assim que você atravessa a parede dessa fossa paralombar, você vai encontrar aqui a parede do rumen. Por isso que essa fossa paralombar é um local de escolha para fazer isso. Esse vídeo do YouTube é interessante porque a gente vai perceber esse som que a vaca emite quando está já sofrendo com timpanismo, né, dificuldade de respirar. E um produtor rural, pequeno produtor, vai socorrer a sua vaca com um trocáter. O procedimento que ele vai fazer não é correto, mas vai salvar a vaca. Tá
vendo? Ele introduziu o trocáter, ele tirou a parte de dentro do trocáter para começar a vazar, então, o conteúdo gasoso do rumen. Agora em detalhe, ó, o som do gás saindo. Ô, seu Chico, olha como é que a vida de um vaqueiro faz aqui, tá vendo, ó? Não fosse essa ponte, tinha matado a vaca, tá vendo? Aí, ó, tá vendo? Pega aqui, enfia, estampa o Então bicho, aí ele e sai o mostrou em ar, detalhe o trocáter. ele sobrevive, É a tá vendo? bainha e é a haste de metal Ó. que fica dentro dessa bainha. O retículo, que é o próximo compartimento, ele é um saco achatado no sentido do crânio caudal e ele fica situado cranialmente ao rumen e caudalmente ao diafragma. Ele se comunica com o rumen por um amplo ósteo rumen reticular, como a gente já viu, e com o omásico por um ósteo retículo omásico. Ele vai ser descrito como apresentando duas curvaturas e duas faces, né? As curvaturas vão ser a maior e a menor, e as faces vão ser a visceral e a diafragmática. A visceral ela é achatada e vai se relacionar com o rumen, omaso e abomaso. E a diafragmática ela é convexa e vai se relacionar com o diafragma e o fígado. Aqui então a gente consegue observar, né, a curvatura maior e a menor do retículo. A gente percebe que ele é achatado nesse sentido crânio-caudal. Essa face que nós estamos vendo é a face que vai ficar em contato com o diafragma e com o fígado, portanto é a face parietal. E essa face que a gente não vê, que está encoberta, né, pelo omaso e pelo abomaso, e que também vai fazer relações com o rumen, tá? Essa face que fica do lado de cá é a face visceral. É comum nos ruminantes o retículo receber partículas de metal que se encontram no pasto, e essas partículas de metal, com as contrações do retículo, perfuram este órgão e às vezes os órgãos vizinhos e até órgãos da cavidade torácica, como o coração. E isso pode provocar abscesso nesses órgãos até uma pericardite traumática. Reparem nessa figura que o diafragma ele fica nessa posição, ou seja, o que separa o retículo que está aqui do coração que está aqui é apenas o diafragma. Então, qualquer objeto metálico que o animal, porventura, venha a ingerir, a tendência dele, como é muito pesado, ele cai logo aqui no retículo. E com as contrações do retículo, esse objeto pode perfurar o retículo, o diafragma e atingir, às vezes, o coração, causando uma pericardite traumática. Bem como outros órgãos vizinhos, o fígado, o omaso, a abomaso, e causar um abscesso nesses órgãos. E reparem bem que o retículo ele fica logo aqui acima do apêndice tifoide. Então, a palpação do apêndice tifoide é justamente importante nesses casos, quando o retículo está com alguma inflamação, palpar essa região, que justamente você vai perceber que o animal sente dor ao você tocar nessa região, né? Então, qualquer patologia de retículo, se você quiser ver se o retículo está com alguma inflamação, é justamente palpar essa região aí. O próximo compartimento que nós vamos estudar, que é o omaso, ele então se interpõe entre o retículo e o abomaso. Então ele se comunica com o retículo pelo ósteo retículo omásico e com o abomaso pelo ósteo omaso-abomásico. Ele vai se localizar principalmente à direita do plano mediano, entre o rumen, o retículo, e dorsalmente ao abomaso. Ele é maior que o retículo em bovinos e é menor do que o retículo em caprinos e ovinos. Ele tem a forma de uma esfera achatada bilateralmente no bovino, mas nos pequenos ruminantes ele vai ter o formato de um feijão. Bem, anatomicamente ele vai apresentar para descrição duas faces, uma curvatura que fica dorsalmente e uma base.
As faces, uma fica voltada para o lado direito, que é chamada de parietal, porque ela vai se relacionar principalmente com o diafragma e o fígado, e uma fica voltada para a esquerda, porque vai se relacionar com vísceras como rumen, retículo, abomaso. Nessa figura, então, a gente consegue observar uma vista do lado direito do estômago dos ruminantes, onde a gente observa aqui o retículo, o rumen, o omaso e o abomaso. Repare então que o abomaso, ele é bem elipsoide, vai apresentar uma curvatura que fica voltada dorsalmente e uma base que fica voltada ventralmente, que se apoia principalmente aqui sobre o abomaso. Essa face que nós estamos vendo, ela vai ficar em contato com o fígado, com o diafragma e com a parede abdominal do lado direito. Por isso é a face parietal. A outra face, que nós não estamos vendo, a gente já repara que ela fica em contato aqui com o rumen, que está aqui atrás, parte do abomaso que se interpõe aqui no meio também, e com o retículo. Daí esse nome de face visceral. Bem, nessa figura aqui de cima, uma fotografia, como se a gente tivesse feito um corte, como indicado nessa pequena figura aqui de baixo, retiramos essa parte aqui do dorso do animal e vamos olhar aqui por cima então, que é o que a gente está vendo aqui. A gente até consegue perceber o fêmur aqui cortado nos dois membros pélvicos, um aqui e o outro aqui. Aqui a parede abdominal do lado direito, a parede abdominal do lado esquerdo. O diafragma ele fica localizado aqui nessa posição e isso aqui já são os pulmões. Então a gente percebe aqui o rumen ocupando praticamente toda a metade esquerda aí do abdômen. Aqui fica o saco cego caldo dorsal. Essa pontinha aqui na frente, isso aqui já é o início do retículo. Isso aqui é o restante do saco dorsal, do rumen. Aqui fica o átrio. E aqui do lado a gente vê essa estrutura arredondada aqui, bem repleta de alimento, que é o omaso. Esse omaso, a gente verifica que eles, aqui entre o diafragma e ele, aqui, tem uma massa de tecido aqui. Isso aqui é o fígado, tá? O diafragma, quando se estende até aqui, nesses pontos aqui, ele já começa a fazer contato com o diafragma. E aqui, com a parede abdominal do lado direito. Daí essa face aqui ser chamada de face o quê? Parietal. Essa face de cá, que fica em contato com o retículo, com o rumen e até com as alças intestinais aqui, essa é a face visceral. Nessa figura aqui de baixo é uma visão esquemática, como se a gente tivesse feito um corte transversal no omaso e fosse olhar de frente ou aqui por trás, tanto faz. Nós veríamos o que está ilustrado nessa figura aqui. Aqui então é a base, que fica ventralmente, e a curvatura dele que fica voltada dorsalmente. Reparem que da curvatura, ou seja, da parte dorsal dele, partem uma série de lâminas, umas maiores e outras menores. E entre essas lâminas existe um espaço, que é chamado de espaço interlaminar. Essas lâminas, que são chamadas lâminas do omaso, se você retirar uma daqui, e for olhar aqui assim de lado, você vai ver que elas têm um formato semilunar. E repara que a superfície delas é bem irregular, o autor do desenho, ele coloca uns pontinhos aqui. Esses pontinhos nada mais são do que uma série de papilas bem pequenas, que são chamadas de papilas unguiculiformes, que aparecem então nessas lâminas do omaso. Então essas lâminas partem do teto e das paredes laterais, tá? Vindo aqui em direção à base, mas não chegam até a base, deixam esse espaço vazio aqui. Tá? E reparem que aqui embaixo fica um sulco aqui, que é o sulco do omaso. Esse sulco do omaso nada mais é do que um trecho do sulco gástro, que a gente ainda vai mencionar nessa aula, que percorre aí o assoalho do omaso. Bem, nessa figura aqui ao lado é justamente para mostrar em normalmente a diferença de tamanho entre essas lâminas. Tem lâminas de diversos tamanhos, tá? E esses é que são os espaços o quê?
interlaminares. O alimento, assim que sai do retículo e entra no omásico, pelo ósteo retículo omásico, ele vai ocupar esse espaço aqui na base e na primeira contração do omásico ele joga esse alimento para dentro dos espaços interlaminares. Dentro desses espaços interlaminares o alimento vai sendo desidratado, porque a maior parte da água é reabsorvida aí no omásico. Depois de desidratado, numa segunda contração do omásico, ele joga esse material de volta aqui para esse espaço na base, para ele então em direção ao apomásico, para seguir o processo de digestão, e vai passar através do orifício, né, que nós chamamos, ou do ósteo, que nós chamamos de omásico abomásico. O abomásico, que é o último compartimento gástrico, ele é um saco alongado que vai ficar situado no assoalho da cavidade abdominal e vai se comunicar com o omásico pelo ósteo omásico abomásico e com o duodeno pelo ósteo pilórico. E anatomicamente, a gente vai descrever ele como apresentando duas faces, duas curvaturas, e ele vai ser dividido anatomicamente em fundo, corpo e região pilórica, de modo semelhante ao estômago dos monogástricos. Ele até tem uma morfologia muito parecida, né? As duas faces vão ser uma face parietal, que vai se relacionar com a assoalho da cavidade abdominal, e uma face visceral, com a qual ele vai se relacionar com o rumen e com o omásico. As duas curvaturas são uma curvatura maior e uma curvatura menor, a semelhança do estômago dos monogástricos. Isso a gente vai poder evidenciar na próxima figura, né? Você vê que ele não vai ser visto aqui pela face esquerda do estômago dos ruminantes, só da face direita, tá? E ele tem um formato muito semelhante ao que a gente vê lá no estômago dos monogástricos, tá? Essa sendo a curvatura maior e essa sendo a curvatura menor. Essa face que nós vamos ver é a face parietal, e a face oposta, que ele vai estar lá em contato com o omásico e com o rumen, é a face que nós chamamos, até com retículo, a face que nós chamamos de visceral, que a gente não vê. Ele, a semelhança do estômago dos monogástricos, é dividido em fundo, corpo e região pilórica. Tá? Então aqui é o fundo, aqui é o corpo e aqui é a região pilórica. Sendo que na região pilórica dele existe uma protuberância aqui, próximo ao ósteo pilórico, com o qual ele vai se continuar aqui com o duodeno, que é o que nós denominamos de toro pilórico. Nessas figuras aqui de baixo, então, nós vamos ver a mucosa desse órgão, como ela se apresenta. Ele é o único compartimento que apresenta uma mucosa glandular, tá? E na região aqui do fundo e do corpo, ele vai apresentar uma mucosa pregueada com lâminas, né, numa direção espiral, que é o que a gente vê aqui, ó. Essas grandes lâminas aqui, ó. Ou seja, a mucosa dele nessa região forma essas pregas aqui, laminares, e que se dispõem numa forma espiral aqui no fundo e no corpo. Já aqui na região pilórica, a mucosa não vai apresentar esse pregueamento, né, grande, desenvolvido, é um pregueamento mais baixo, como a gente consegue perceber aqui, não vai formar essas lâminas aí. E nessa região aparece uma protuberância que é o toro pilórico. Nessa figura aqui, então, a gente percebe, né, essa figura é uma figura do Koenig, mostrando justamente no estômago do cão, do gato, do suíno e do equino, que são animais com estômago glandular, né, que apresentam uma mucosa glandular. Lembrando que no suíno e no equino também tem uma parte aglandular da mucosa, que é essa parte em amarelo grande aqui, tá? Maior no equino do que no suíno. E no estômago dos ruminantes, né, a gente vê aqui que o rumen, o retículo e o omásico são compartimentos aglandulares. Mas o abomásico, né, que é essa região aqui, já apresenta uma mucosa glandular, igual você vê no estômago dos demais mamíferos domésticos. Tá? A gente não vai falar da classificação dessas glândulas, porque isso é assunto da histologia. Mas só para vocês verem que a mucosa do abomásico é totalmente glandular. Outra coisa que é importante destacar, que nos ruminantes, né, de início, o abomásico é o compartimento mais desenvolvido. Até porque é o compartimento que vai ser responsável pela digestão
do leite enquanto esse animal estiver se amamentando. Então, nessa sequência de figuras aqui, a gente tem um animal de 3 dias de idade, de 4 semanas, de 3 meses e aqui no adulto. É justamente de quando o animal nasce até aproximadamente o 3º mês, é que o animal vai começar mamando e depois vai tendo acesso ao pasto. E repare que a medida, ó, isso aqui é o rumen, isso aqui é o retículo, isso aqui é o omaso e isso aqui o abomaso. Né? Então você repara que esses 3 primeiros compartimentos gástricos, eles juntos são menores até do que o abomaso. Mas à medida que o tempo vai passando e esse animal vai tendo acesso ao pasto, esses compartimentos vão se desenvolvendo. Olha só já aqui nessa figura o tamanho do rumen, o tamanho do retículo e o tamanho do omaso. Aqui, ó, o rumen já muito maior, o retículo, o omaso e o abomaso. E aqui já no adulto, olha a diferença do tamanho do rumen, do retículo, do omaso e do abomaso. Né? Ou seja, o abomaso já não é tão grande em relação aos outros compartimentos. Agora, nós vamos falar do sulco gástrico. Né? Esse sulco gástrico é um sulco que percorre o retículo, o omaso e o abomaso. Ele se inicia no osteocárdia, que é onde o esôfago se abre, e vai terminar lá no abomaso. Ele aparece aqui nessa figura, que nós até vimos numa outra anteriormente, né, onde foi removida aqui a parede esquerda do rumen, do retículo, para observar justamente esse sulco aqui, ó, que é chamado de sulco reticular. Essa parte do sulco gástrico que fica no retículo é chamada justamente de sulco reticular. Então, justamente na parte dorsal desse sulco é que se localiza o osteocárdio, onde se abre aqui o esôfago. Depois esse sulco vai se continuar no omaso como sulco do omaso, depois no abomaso como sulco do abomaso. Reparem bem que nessa figura aqui do sulco reticular, a gente percebe uma área escura, que é justamente o sulco, e de cada lado os lábios desse sulco. Tá? Então esses lábios aqui, quando o animal é novo e ingere leite, por exemplo, esse canal ele se fecha, esses lábios se fecham e formam um tubo aqui, que vai direcionar então esse leite, né, com o ato de sucção, estimula o fechamento desse sulco, e esse leite vai ser desviado diretamente para o abomaso, para sofrer o processo de digestão. Né? O leite ele não vai sofrer processo de digestão nos compartimentos que nós chamamos de pré-estômagos, que tem uma mucosa aglandular. Até porque eles não têm enzima no produto, como a mucosa é glandular, eles não produzem enzima para digestão do leite. Então esse leite tem que ser encaminhado diretamente para o abomaso, né, com a ajuda desse sulco gástrico. Então nós vamos olhar em seguida duas figuras, né, uma com corte nesse nível e outra com corte nesse nível aqui. Né? Essa figura de cá é o corte nesse nível aqui. Tanto que nós vamos ver aqui, ó, o pilar cranial. Aqui, ó, o pilar cranial. Tá? Essa figura de cá já foi feito um corte mais à frente, nesse nível aqui, né, onde a gente já passou do pilar cranial. Então não vai poder observar essa estrutura. Nessas duas figuras que nós vamos ver, nós vamos fazer esses cortes e olhar nesse sentido aqui. Tá? Então nessa figura de cá, onde o corte é mais caudal, a gente vê o pilar cranial, tá? Do rumen. Isso aqui é que é o ósteo rúmeno reticular, com a prega, né, rúmeno reticular, então, rodeando esse orifício. Tá? Isso aqui é o átrio do rumen e aqui na frente se encontra, então, o retículo. E aqui, ó, onde encontra-se essa abertura aqui, isso aqui que é o osteocárdio. E aqui é que está o início, ó, do sulco gástrico. Então, o líquido que escorre por aqui, ó, pelo cardio, ele já cai logo nesse sulco. E se esse sulco estiver fechado, né, ele forma um canal para encaminhar esse líquido, então, em direção ao abomaso. Reparem que aqui, ó, o omaso está fechado, né? Ou seja, ele não foi cortado ainda nesse nível de corte aqui. Tá? Nesse aqui de trás. Quando a gente passar para o corte da frente, aí ele já vai aparecer cortado na figura aqui ao lado. Ó. Ou o omaso, aqui já aberto, com as lâminas do omaso, né? Com as folhas do omaso aí. Então, aqui a gente ainda continua vendo, ó, a prega rúmeno reticular envolvendo aqui, contornando o ósteo rúmeno reticular. Aqui na frente o retículo, isso aqui é o átrio do rumen. Aqui, ó, o osteocárdia,
com o início do sulco gástrico aqui dentro do retículo. Esse sulco ele vai vir em direção ao omaso, passar por aqui onde está o número 5, que é o ósteo retículo omásico, e vai escorrer por esse sulco para vir em direção ao ósteo omaso abomásico, para vir então para aqui, para esse compartimento de baixo aqui, que é o abomaso. Tá? Então esse sulco gástrico, ele tem um trecho dentro do retículo, um trecho dentro do omaso e o final dele aqui dentro do abomaso. Tá? Esse aqui é o sulco gástrico. Esse sulco gástrico, como eu disse anteriormente, então ele se fecha, fecha os lábios dele, né, para formar um tubo, com o ato de sucção, quando o bezerro é novo. Mas isso pode ser desencadeado no adulto com sulfato de cobre. Tá? E até utilizado às vezes para quando você quer aplicar alguma medicação que não passe pelos pré-estômagos e vá direto para o abomaso. Então você usa o sulfato de cobre e o medicamento vai junto com ele então para chegar até o abomaso. Aqui então mostrando em detalhes isso que nós falamos do sulco gástrico. Mostrando aqui ó, o osteocárdio. E reparem bem que aqui é a mucosa do retículo, isso aqui é a mucosa do rumen, isso aqui é o ósteo rúmeno reticular, tá? E aqui os lábios do sulco reticular, que é o início do sulco gástrico. E esse número 3 aqui corresponde justamente ao sulco em si, ou seja, por onde o líquido vai escorrer, tá? Se você vier acompanhando aqui para baixo, aqui, ó, você já percebe as folhas do omaso, então isso aqui já é dentro do omaso. Olha o número 5 aqui, que é esse lábio aqui. E aqui tem o número 4, que é esse lábio aqui. Tá? Então você vê que esses lábios cruzam, né? Ou seja, esse sulco na realidade ele é em espiral. O sulco está aqui no meio e ele se continua, tá? Aqui para vir para o ósteo omaso-abomásico. Tá? Aqui estão os lábios então do sulco omásico. E aqui o assoalho dele. Então o líquido vem por aqui, escorre, ó, e continua para vir aqui para o abomaso. Nessa figura em maior detalhe então, né, onde a gente vai ver como se estivesse ampliando esse pedaço aqui, né, a gente não vai ver só o iniciozinho aqui do sulco do omaso, que é essa parte aqui. Está aqui ó, o cárdia, e para mostrar como esse sulco fica em espiral. Olha o lábio aqui que ele coloca aqui de número 5, ó, o que ele faz. E o lábio que ele coloca aqui de número 4, ó, né? Ou seja, eles se cruzam assim porque esse sulco aqui ele forma uma espiral. Olha o número 3 aqui, a continuação do assoalho. Aqui o canal está até fechado, os dois lábios juntos. O número 3, o assoalho fica aqui dentro. Tá? Aí ele se continua aqui depois para vir para o omaso. Bem, no estômago também dos poligástricos, dos ruminantes, né, existe essa membrana aqui que a gente está vendo, que é o omento, como foi falado na aula de estômago de monogástricos, né, como é visto em monogástricos. Existe um omento que se prende na curvatura maior e na menor, que são os omentos maior e menor. E aqui a gente vai ver a mesma coisa. E reparem que esse que é aqui que está marcado aqui, que é o omento maior, né, ó, ele está preso aqui no sulco rúmeno reticular, pega aqui o sulco longitudinal esquerdo, vai passar aqui por baixo no sulco caudal, e se a gente for olhar na outra face, né, essa é a vista do lado esquerdo, se a gente for olhar do lado direito, ó, ele se continua aqui para continuar lá no sulco longitudinal direito. Né? E se a gente voltar na figura anterior, a gente vê ó, que o saco ventral aqui do rumen ele fica totalmente envolvido aí por essas duas lâminas do omento maior. Tá? Essas duas lâminas então seguem, ó, formam essa curva aqui, formando um recesso aqui, onde se acomodam as alças intestinais. Esse recesso é chamado de recesso supra-omental. Tá? Então aqui a gente consegue, foi feito um corte, ó, retirando um pedaço da bolsa omental, para mostrar que existe um espaço dentro dela, né, capilar, lógico,
um folheto está praticamente grudado aí no outro, com uma pequena quantidade de líquido, e o folheto mais interno, que vai estar em contato lá com as alças intestinais, é a lâmina que nós chamamos de visceral. E esse folheto mais externo, que vai entrar em contato com as paredes do abdômen, é a lâmina parietal. Então, ó, o aumento começa lá, né, naqueles sulcos que nós falamos, ele vem, ó, faz essa curva, caminhando aqui pelo assoalho da cavidade abdominal, depois sobe aqui na parede, né, colada na parede do lado direito do abdômen, para vir se prender aqui, ó, no início do duodeno. E depois passa aqui, ó, e continua aqui, né, e vem se prender no teto, então, da cavidade abdominal. Nessa figura aqui a gente também percebe, ó, que na curvatura menor do abomaso tem um aumento também que sai dessa curvatura menor do abomaso e vai em direção ao fígado. Esse que é o aumento menor. Nessa próxima figura aqui a gente percebe bem isso. Ó, o aumento maior começando aqui, né, nos sulcos que estão aqui no lado esquerdo e no lado direito. Esses dois folhetos então aqui, ó, o parietal e o visceral, formando a bolsa mental, vindo se prender aqui então no teto da cavidade abdominal, né? E ainda prendendo aqui, ó, o duodeno que está cortado aqui, né? Então esse é o espaço lá que fica dentro da bolsa mental, né? E esse é o folheto visceral e esse é o folheto parietal. Reparem que existe uma área do rumen que fica em contato direto aqui, ó, com fáscia e músculos aqui da região sublombar. Ou seja, essa parte aqui não é revestida pelo peritônio. Então é uma parte retroperitoneal do rumen. Tá? O peritônio está esquematizado, ó, só começando a partir daqui. Tá vendo? E se reflete aqui de novo. Então esse trecho aqui, ele não é revestido por peritônio, ele é retroperitoneal, né? Justamente no teto, lá próximo ao átrio. Nessas figuras retiradas do DICE, então nós vamos ver aqui a vascularização arterial e aqui a inervação. Bem, nessas figuras nós temos aqui a artéria aorta abdominal, saindo dela o seu primeiro ramo visceral, que é a artéria celíaca, que é a artéria mesentérica cranial, e a artéria celíaca emitindo ramos semelhantes ao que a gente vê para os monogástricos, né? Aqui a artéria hepática comum, a artéria gástrica esquerda e aqui a artéria esplênica ulianal. Essa artéria esplênica ulianal, ela sai aqui na face direita, vai lá para a face esquerda para vir vascularizar o baço que se encontra aqui. Nesse trajeto, ela emite a artéria ruminal direita, que fica aqui na face direita, vai pegar o sulco acessório, depois o sulco longitudinal. Nesse trajeto, emite artérias que percorrem os sulcos coronários dorsal e ventral. Vai passar pelo sulco caudal para ir lá para a face esquerda e seguir aqui, ó, pelo sulco longitudinal esquerdo, terminando nele. E também emite aqui artérias que percorrem os sulcos coronários, dorsal e ventral do lado esquerdo. Além disso, a artéria lineal ou esplênica, ela emite a artéria ruminal esquerda, que vai vir em direção aqui ao sulco cranial para ir lá para a face esquerda e percorrer, ó, o sulco longitudinal esquerdo e também o sulco acessório esquerdo, para terminar nesses sulcos. A artéria ruminal esquerda, ela emite um ramo aqui que vai passar pela borda dorsal para ir lá para a face esquerda, percorrer aqui, ó, o sulco rúmeno reticular. Essa é a artéria reticular. A gástrica esquerda, que é aqui de número 4, ela vem em direção aqui ao omaso, passa por sobre ele, para vir para a curvatura menor aqui do abomaso. Nesse trajeto, ela emite dois ramos, um que é o número 5' aqui, que vai passar aqui pelo sulco rúmeno reticular, para ir para a face esquerda, se anastomosar com a artéria reticular. Essa 5' é a artéria reticular acessória. Além da reticular acessória, a gástrica esquerda vai emitir aqui, ó, uma artéria que vai vir para a curvatura maior do abomaso, que é a artéria gastroepiploica esquerda. A artéria hepática comum emite aqui os ramos hepáticos, depois continua
emite a artéria gástrica direita, que vai vir para a curvatura menor, para se anastomosar com a gástrica esquerda. Depois continua como gastroduodenal. Essa gastroduodenal emite a gastroepiploica direita, depois continua como pancreático duodenal cranial. Com relação à vascularização, nós temos aqui o esôfago e acima dele o tronco vagal dorsal e abaixo o tronco vagal ventral. Reparem que o tronco vagal ventral ele se distribui aqui pelo rumen e depois no omaso e no abomaso. E o tronco vagal ventral se distribui aqui no retículo, no omaso e no abomaso. Então, a inervação do rumen fica a cargo apenas do tronco vagal dorsal, né? E o retículo pelo tronco vagal ventral. O omaso e o abomaso são inervados tanto pelo tronco vagal dorsal quanto pelo ventral. Nós vamos começar a falar agora então do estômago das aves, que são também animais poligástricos. As aves apresentam 2 compartimentos gástricos. Um fusiforme, que se segue ao esôfago. Aqui está o esôfago da ave, lembrando que o esôfago da ave tem uma dilatação, que é o papo ou inclúvio. Depois que o esôfago termina, segue-se esse compartimento aqui fusiforme do estômago das aves, que é o chamado proventrículo. Depois ele se estreita, essa região onde ele se estreita aqui, esse estreitamento entre ele e o próximo compartimento, que é a moela, esse estreitamento é chamado de istmo. Seguindo a esse compartimento fusiforme, então, tem um próximo compartimento que é com musculatura bastante vigorosa, por isso que é chamado de estômago muscular, que tem a forma de um disco biconvexo. O proventrículo é o estômago glandular e a moela é o estômago mecânico. Nessas fotografias aqui, desse lado e desse lado, nós podemos ver o estômago visto pela sua face esquerda e pela face direita. Tá? Quando a gente observa esse tubo aqui, saindo da moela, né, isso aqui é o início do duodeno. Né? O duodeno eu sei que ele está na face direita. Então, por isso que eu sei que essa é a face direita. Aqui, então, está a estrutura fusiforme, que é o proventrículo, o estreitamento aqui, que é o istmo, tá? E aqui, então, está a moela, que é um disco biconvexo, que é formado por 4 músculos que se unem no centro tendíneo. Esses músculos são o crânio dorsal, o caudo ventral, o lateral dorsal e o lateral ventral. Todos eles vindo em direção aqui ao centro tendíneo, onde eles se unem. O músculo que fica alinhado aqui com o proventrículo, esse é o que eu chamo de crânio dorsal. O que está diametralmente oposto a ele, né, é o caudo ventral. O que tiver na direção do proventrículo, tá? Aqui, entre esses dois aqui, o crânio dorsal e o caudo ventral, esse é o músculo lateral dorsal. E o oposto a ele é o lateral ventral. Internamente, onde você tem esse músculo crânio dorsal e o caudo ventral, existem sacos cegos, tá? Que são chamados de saco cego. Crânio dorsal e caudo ventral, isso internamente, tá? Mas externamente o que a gente vê é o músculo. O proventrículo, ele tem uma parede muscular, que não é muito espessa, como a da moela, e tem uma mucosa esbranquiçada e que é glandular. Nessa mucosa a gente consegue observar vários orifíciozinhos, né? Em torno desses orifícios existem umas papilas, que são as papilas das glândulas gástricas existentes aí, que são glândulas tubulares, e o epitélio que reveste essa cavidade é um epitélio cilíndrico simples, secretor. Tá? Então, esse é o estômago glandular. Se a gente vem para a moela internamente, a gente vê que a mucosa dela já é mais amarelada e ela vai apresentar isso aqui, uma secreção, né, formando essa cutícula dentro da moela. E isso é justamente para proteger, porque a moela, quando está cheia de alimento, ela também está cheia de pequenas pedras que essas aves ingerem. Né? Esse estômago ele é característico de aves domésticas, né, porque as aves domésticas elas são granívoras, elas comem grãos. E para ajudar a triturar esses grãos, existem aqui dentro da moela
pequenos pedriscos, né, pequenas pedrinhas que vão se misturar ao alimento e com a contração dessa musculatura potente, esse material vai sendo triturado para ser misturado às enzimas. Aqui então a gente observa, né, um corte transversal, onde a gente vê aqui, ó, o final, né, do proventrículo e o iniciozinho aqui da moela, né, mais especificamente o músculo lateral ventral. Aqui um corte mediano, aqui a gente vê aqui o proventrículo fusiforme, a constricção aqui que é o istmo, aqui nesse nível, e depois a moela aqui, ó, com o músculo lateral dorsal e o lateral ventral. Essa figura aqui de cima é como se a gente tivesse feito um corte aqui, ó, nesse nível. Então você pegou o finalzinho do proventrículo, tá aqui, e esse músculo aqui de baixo, que é o músculo lateral ventral, ele aparece cortado aqui, tá? Isso aqui é a cavidade lá da moela. Esse aqui é o saco cego internamente, né? Caudo ventral, e esse o crânio dorsal. Aqui então a gente observa, né, a mucosa do proventrículo, né? Essas protuberâncias são as papilas onde desembocam as glândulas gástricas. Reparem aqui, ó, que a gente vê um monte de pedrinhas pequenininhas misturado ao alimento aqui, essa massa amarela, tá? Para justamente triturar o alimento. Quando você tira esse conteúdo e lava, aí você, ó, observa a quantidade de pedras pequenininhas que você tem aí dentro. E nessa figura ele ainda coloca aqui, ó, o ósteo pilórico, né, que vai dar saída ao duodeno. Ele enfiou essa espátula aqui azul, né, pelo duodeno. Aqui então, ó, a constricção entre o proventrículo e a moela. Isso aqui, essa é a região do istmo. Aqui em maior detalhe, para a gente poder observar, ó, essas protuberâncias, que são as papilas onde desembocam as glândulas gástricas, tá? Para a gente observar aqui nessa figura também, ó, que aqui a gente tem os dois lobos hepáticos, né, e uma camada de gordura que fica encobrindo as vísceras abdominais. Quando você tira essa camada de gordura, você consegue visualizar a moela aqui. Mas parte da moela está escondida aqui pelos dois lobos hepáticos. E o proventrículo está aqui na frente, completamente escondido por eles, né? Ou seja, então tem parte da moela que fica dorsalmente ao fígado e o proventrículo fica totalmente aí dorsal ao fígado. Isso é uma vista ventral, né? Aqui, para destacar o estômago de uma ave carnívora, né? Reparem bem aqui, ó, o proventrículo, e isso aqui é a moela. A moela é bem diferente, não tem uma parede muscular espessa, né? E a mucosa, ó, ela é uma mucosa glandular, né? Toda pregueada, com pregas longitudinais, né? Diferente das granívoras, se você for olhar aqui, onde a moela, ó, é um disco biconvexo com a musculatura bem forte, tá? Olha a diferença dessa moela aqui, de uma ave carnívora para ave granívora, né? Aqui você tem, ó, o istmo, que é aquele finalzinho, estreitamento entre o proventrículo e a moela. Aqui o músculo, né? Crânio dorsal, o caudo ventral, o lateral dorsal e o lateral ventral, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, esses músculos, tá? Bem, essa figura é importante para mostrar, né, que acima desses compartimentos gástricos, né, nós vamos encontrar aqui parte das alças intestinais. Na fêmea, né, ó, dá para a gente ver até, ó, o ovário dela aqui, né, se fosse o macho seria o testículo. E bem próximo, tá, do lado direito do proventrículo, a gente consegue observar essa estrutura esférica aqui, que é o baço. Bem, essa figura esquemática ela é do Goethe e ela é interessante porque mostra aqui, ó, o final do esôfago, o proventrículo bem fusiforme, depois ele se estreita aqui no que a gente chama de istmo, né? E seguido ao istmo, a moela com seus 4 músculos: o músculo crânio dorsal, o músculo caudo ventral e os músculos lateral dorsal e o músculo lateral ventral. E aqui é o centro tendíneo da moela. E aqui na face direita
mostrando aqui então o início do duodeno. Mostrando aqui internamente, ó, o ósteo das glândulas na papila, né? A papila são as protuberâncias, você vê que no meio dela tem uns pontinhos pretos, que são justamente esses ósteos nas papilas. Bem, aqui a gente vê o interior da moela, né, com saco cego, caldo ventral e o crânio dorsal aqui. Isso aqui, a abertura aqui para o duodeno, ou seja, o ósteo pilórico.